Oiê, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós temos uma aula super rápida e fácil dessa peça linda que vocês estão vendo. Então vem que a gente já vai começar. Para nossa bolsa nós vamos precisar de duas faixas. Aqui eu tô usando um jeans estruturado, mas você pode usar um tricoline. Mas se você quiser estruture, as medidas estão aparecendo na tela e duas vezes também no forro. As medidas eu também vou deixar na descrição para vocês. E depois, a gente vai pegar, então, esse forro, posicionar frente com frente e costurar com um pé de máquina. Logo depois que você costurar, é só abrir e nós vamos pespontar. E aí, lembrando que a gente vai fazer isso nas duas partes. Vamos fazer agora o bolso da parte interna, que eu peguei o tecido tricoline, coloquei frente com frente e costurei somente a lateral e um pedaço do fundo, deixando uma abertura. Depois que você costurar, corte todos os cantinhos e aí é só desvirar. Agora, com o bolso pronto, nós não vamos fechar essa abertura, nós vamos pegar um dos lados do nosso forro e aí a gente vai posicionar o nosso bolso aqui. Então, para isso, a gente vai dobrar ele ao meio, vamos marcar com o giz e depois, com auxílio da régua ou de uma fita métrica, eu vou marcar 5 centímetros a partir do meu tecido jeans. Então, aonde começa o tecido verde, o tecido liso, eu vou posicionar a régua e riscar 5 centímetros. Vou marcar também o meio aqui do meu bolso e depois eu vou posicionar, lembrando de deixar essa abertura do buraco para baixo, tá bom? E aí é só posicionar, vamos prender e ir na máquina costurar com uma costura de arremate bem reforçado no início e no fim. Com o bolso já aplicado, nós vamos pegar a outra parte do forro e aí nós vamos posicionar frente com frente. E aqui é bem importante alinhar principalmente essa faixa do jeans, colocar bem posicionado para ela ficar simétrica depois. E aí eu vou alfinetar ele aqui, depois eu vou alfinetar toda essa parte do forro e logo depois nós vamos marcar aqui no fundo do nosso forro uma parte que a gente vai deixar aberto para quando a gente for desvirar a nossa bolsa. E é só costurar com um pé de máquina, arrematando no início e no fim. Com a costura já feita, agora vamos marcar as caixinhas de leite na parte de baixo do nosso forro. A medida da nossa caixinha vai ser de 5 centímetros por 5, lembrando que essa marcação ela vai começar a partir da margem de costura. Vou marcar dos dois lados e depois a gente vai na máquina e vamos costurar em cima da marcação do giz. Vamos agora fazer o nosso bolso da parte externa da bolsa. Aqui eu tô utilizando um tecido de forro, um tecido estampado e manta R2 para estruturar. As medidas vão estar aparecendo para vocês aí na tela. E aí é super simples para fazer. Nós vamos posicionar o nosso forro de frente com o tecido externo. E se você tiver um tecido estampado, lembre-se de colocar sempre estampa com estampa. E vamos costurar com o pé de máquina na parte superior. Depois de costurado, nós vamos desvirar o nosso forro, esticar bem e eu vou passar uma costura de pesponto aqui na parte superior para prender todo esse forro.
Depois também vou passar nos cantinhos do bolso uma costura de segurança para prender o restante do forro. Para a parte externa da bolsa, vai estar aparecendo aí para vocês a medida. Eu tô usando 2 vezes num jeans estruturado, mas se você estiver usando um tecido normal, estruture numa manta R1 ou R2. Aqui eu utilizaria R2. Vamos utilizar 2 pedaços de alça, aqui na largura número 3, com a medida de 60 centímetros. Agora, na parte externa, nós vamos aplicar as nossas alças e para isso é só marcar o meio. E do centro, eu vou marcar 7 centímetros para cada lado. Depois disso, eu vou posicionar as alças a partir da linha que ficou para fora. Com as alças já aplicadas nas duas partes, lembre-se de aplicar nas duas, nós vamos pegar uma das nossas partes externas e vai pegar também o nosso bolso. Então, eu vou posicionar o bolso, vou prender ele com alfinetes, certifique-se de que ficou certinho a distância, que ele não está torto, e é só passar uma costura de segurança em volta de todo o nosso bolso, aplicando ele na parte externa. Depois de aplicar o bolso, nós vamos agora, então, fazer uma divisória para que ele tenha uma repartição. Então, é só a gente achar o meio aqui com a nossa peça dobrada. Certifique-se de que ela está retinha. É só marcar em cima e embaixo. Vou traçar uma reta aqui com a minha régua, com o giz que depois apaga. E depois eu vou na máquina e vou costurar. Lembrando de arrematar bem firme no início aqui desse bolso. Com o nosso bolso, então, finalizado, nós vamos pegar as costas da nossa bolsa e eu vou posicionar frente com frente. Vou prender ela com um clipezinho alfinete e aí eu vou costurar na lateral, no fundo e na outra lateral, deixando a parte superior onde tem as alças toda aberta. E essa costura vai ser com um pé de máquina. E nós vamos marcar também as caixinhas de leite na parte externa da nossa bolsa com a mesma medida de 5 por 5. Vamos costurar e aqui depois eu vou cortar o excesso da minha caixinha de leite, deixando uma margem de segurança de aproximadamente de 1 centímetro. E aí, nós vamos desvirar a nossa bolsa e nós vamos pegar o nosso forro e vestir a parte externa dentro do nosso forro. E é bem importante aqui vocês observarem a posição dos meus bolsos. O meu bolso externo não vai ficar virado para o mesmo lado do meu bolso interno. Então, eu vou posicionar aqui dentro e aí a gente vai jogar toda a alça para dentro para ela não, ficar costurada para fora. E aqui é importante a gente alinhar bem as costuras. Então, a gente vai posicionar costura com costura primeiro, depois nós vamos prender e vamos costurar em toda a volta com um pé de máquina. Depois de realizar essa costura, eu vou queimar as minhas alças para que elas não desfiem depois. E aí, é só a gente desvirar a nossa peça. Depois de desvirar, nós temos que acertar bem o nosso forro, colocando ele todo para dentro da bolsa. E aí, com o auxílio dos meus clipes, eu vou vir prendendo para que fique só o tecido de fora aparecendo do lado de fora e o forro todo para dentro. E depois, eu vou lá na máquina e vou fazer uma costura de pesponto, unindo todo o meu forro com a parte externa da bolsa. E para o fechamento da nossa bolsa, eu vou usar o botão imantado, esse aqui é o número 18. Para isso, a gente vai posicionar aqui as emendas da nossa bolsa, vamos achar o meio. E aqui eu tô descendo 2 centímetros a partir do cantinho da minha bolsa. E aí, a gente vai pegar o gabarito, que é esse círculozinho que vem junto com os botões, e ele tem 2 partes retas. Eu vou alinhar ali na cruzinha que eu fiz, vou riscar. Com o desmanchador de costura, a gente vai abrir as costuras, tomando muito cuidado, colocando ele por dentro do nosso forro. Depois, eu vou aplicar o botão. Botão aplicado, eu vou colocar um reforço. Aqui eu utilizei Montana, mas você pode usar manta R2, o próprio jeans estruturado, algo que seja grosso. E logo depois, eu ponho um gabarito e vou apertar as perninhas. E é só repetir a mesma coisa do outro lado com o outro botão. E tá pronto, tá aplicado. E nós vamos, então, fechar agora
o forro da nossa bolsa. Faça uma dobrinha jogando toda a margem de costura pra dentro. E é só fazer uma costura bem no cantinho, arrematando no início e no fim. E a nossa bolsa está pronta, o resultado é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e deixem um like se vocês gostaram dessa aula. Um beijo e até mais!